Olá, Carapicuíba, Diego Cruz aqui. Hoje nós estaremos iniciando uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Carapicuíba. Na eleição passada nós fizemos as entrevistas com os pré-candidatos, com os candidatos, e assim nós faremos sempre trazendo informação para a nossa cidade. Nessa primeira etapa, nós vamos falar com os pré-candidatos até então, e posteriormente as convenções nós faremos já com os candidatos, aí sim, já homologados. Então, essa primeira etapa a gente vai conhecer as pessoas que estão se disponibilizando ao pleito aqui na nossa cidade de Carapicuíba. E toda pergunta que você tiver pode deixar aí nos comentários. Eu acredito que a equipe do pré-candidato vai estar respondendo aí os comentários posteriormente. Nós também temos uma parceria do Carapicuíba TV com as páginas de Carapicuíba, Carapicuíba Nua e Crua, Programa em Foco, Rede Povo, Carapicuíba Alerta. Esse pool de páginas da cidade tende a levar informação de qualidade e verificada aí para a nossa população, isenta totalmente de partidarismo, ou seja, nós temos uma idoneidade enquanto a questão de informação, né, e jornalismo na nossa cidade. E hoje o nosso entrevistado é pré-candidato a prefeito de Carapicuíba e também é músico, né? E vocês vão conhecer ele agora, é o Dudu de Paula. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Diego. Tudo bem, gente. Sua câmera é essa daqui, essa tá? aqui? Tá. Muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas vai passar a entrevista, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela essa oportunidade. É isso aí. Olha, o Dudu é jovem, né, Dudu? Quantos anos você tá? Eu tô com 31. 31 anos de idade. Isso é legal, né? Porque você vê que a juventude tá se despontando aí cada vez mais para poder participar da política, né? É importante, né? É importante porque a gente tem visto o que tem acontecido com a política nacional, principalmente nesses últimos 10 anos, assim, né? 8 anos, depois do impeachment da Dilma. Então, a gente viu que muitos jovens... realmente, não só os jovens, acredito que a população brasileira ficou muito desacreditada da política, ficou muito decepcionada com o que estava acontecendo. Então, para a gente conseguir, de novo, fazer com que as pessoas acreditassem na política, eu acredito que através da juventude. Quanto mais jovens na política, se inteirando, querendo saber, né, sobre, entrando também para o executivo, no legislativo, enfim... Eu acho que é importante o jovem entrar e trazer uma nova esperança para a população e para a política brasileira. É isso aí. Então, para que as pessoas te conheçam, Dudu, vamos começar com a pergunta assim, de onde que você é, onde você está morando, qual bairro, assim, para as pessoas de onde eu sou. Eu nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo, lá na Cachoeirinha, no bairro da Cachoeirinha. Mas eu cresci aqui em Carapicuíba, né, por conta do instituto que a gente tem aqui, meu pai é daqui. Então, não tem como, meus irmãos nasceram aqui, então a gente vivia aqui, meu pai morou por muitos anos aqui em Carapicuíba. Então eu cresci aqui no Instituto, e hoje eu me mudei em janeiro, eu morava em Jundiaí, me casei, minha esposa, toda a família da minha esposa é de lá, minha família é daqui de São Paulo, mas não sei se você é casado, mas quando a gente casa a gente sempre tem que dar um jeitinho de ir pro lado da esposa, né? E aí minha esposa mora lá, então me mudei para lá em 2022, A gente casou. E aí, em janeiro deste ano, eu me mudei para Carapicuíba. Eu tô morando aqui em Carapicuíba. Mas a atividade sempre foi aqui, né? Sempre foi aqui. Porque... Você tem filhos ou não? Ainda não. Eu quero muito, eu sou louco para ser pai. A gente tá tentando esse ano, mas eu quero muito. As atividades são sempre aqui, porque eu fui diretor do Instituto durante muitos anos, né? Lá no Instituto Casa da Gente, que inclusive esse ano completam 36 anos de Instituto. Então, a Guilmar Cristina, que é a presidente, e sempre estive ao lado dela lá ajudando no que pude. Então, praticamente, eu tô sempre aqui, né? Tava sempre aqui, agora eu tô morando aqui. E qual que é a sua formação? Você estudou aonde? Eu sou cientista político. Minha primeira faculdade foi cinema, né? Mas foi... Sabe quando você é jovem, você... eu quero fazer cinema, é meu sonho e tal. E aí, depois, meu pai conversou comigo e falou, filho, então...
seria bom você fazer uma outra faculdade, você pensar em outra coisa. E eu sempre gostei muito de política, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa relacionada à política. Eu já estava meio que engajado na política, eu participei de algumas campanhas políticas, né? Tanto do meu pai quanto de outras pessoas. E em 2016, final de 2016, quase 2017, eu entrei na prefeitura de Osasco. Comecei a trabalhar na prefeitura lá, na Secretaria de Planejamento. Eu falei, cara, eu vou fazer ciência política. E aí eu fiz ciência política. Então você já tem uma experiência aí trabalhando na parte executiva de uma cidade. Eu fiquei durante 8 anos lá em Osasco, no governo Rogério Lins inteiro. Fiz parte da Secretaria de Planejamento. Muitas das coisas que aconteceram, inclusive muita gente vê o crescimento que Osasco teve nesses últimos 8 anos, né, principalmente, na questão tecnológica, de infraestrutura, de educação. Então muita coisa eu pude ver de perto lá e muitas das coisas eu participei. A gente falou bastante do pai do Dudu e muita gente não sabe, mas vai saber. O pai dele é o netinho de Paula. E aí, como que é ter um pai famoso e você sendo músico também? Porque você é músico, né? Pra mim é muito normal, porque é meu pai, né? É claro que tem aquelas regalias, tem aquelas coisas que são boas, também tem as coisas ruins, porque muita gente confunde um pouco, né? Às vezes muita gente que não gosta do meu pai acaba não gostando da gente, sem ao menos conhecer, assim. Mas essa é a parte ruim. Mas a parte boa é a maioria, assim, porque graças a tudo que o meu pai conquistou, eu pude estar aqui hoje com você, sentado aqui, né? Eu pude estudar, pude fazer faculdade, falo outras línguas, enfim, meu pai proporcionou muita coisa, minha cultura proporcionou muita coisa para mim e para minha família. Minha família era muito pobre, meu pai é a única pessoa da nossa família que conseguiu realmente ascender socialmente e ajudar todo mundo. Então, só tem parte boa, assim, a maioria é parte boa. Durante esse período que você trabalhou na prefeitura de Osasco, por exemplo, você já era músico, como que você conciliava isso daí? Sim, eu entrei na música em 2010, né? Eu era menor, eu tinha 17 anos. Então, aí começou os De Paula, que é o meu grupo, né? Sou eu e meus irmãos, o Vini e o Dica. Então, a gente se juntou em 2010. Até então, em 2010 foi a campanha do meu pai para o Senado, né? Então, eu participei ali, foi a minha primeira campanha, assim, que eu estava ali de perto, olhando e ajudando. Então, ali eu já tinha entrado na política. Tanto que em 2008 meu pai já era vereador, né? Foi a primeira eleição do meu pai em 2008. Então, em 2010 eu participei. 2012 também, que foi a reeleição dele para vereador em São Paulo. Depois, 2014 ou 2016, que ele veio para deputado, não me lembro agora, eu também fiz parte. 2018, participei da campanha da Renata Abreu, né, para deputada. E depois a do Rogério Lins, para a reeleição dele. Enfim, participei de várias campanhas, mas eu entrei na música em 2010 por conta dos meus irmãos. Meu pai um dia juntou e falou, cara, você gosta de música? Vocês estão ligados a isso? Meu pai não queria de jeito nenhum. Meu pai queria que a gente estudasse e fizesse direito ou medicina, que é o sonho de todo pai, né? Mas a música ela pintou mais forte na nossa vida, assim. E aí a gente decidiu criar o grupo, os De Paula, em 2010. E estamos aí até hoje. Eu ia te perguntar justamente isso. Como que foi ingressar na política? Mas você já tem bastante experiência aí, né? Eu ia falar, inclusive, se era a influência do seu pai. Mas então por que você se disponibilizou a ser pré-candidato? Como que foi isso daí? Eu acho que teve sim influência do meu pai, até por conta da minha criação, né? Desde pequeno não tem como fugir disso. A minha família é muito ligada à questão social. Por conta, óbvio, do grupo chama Negritude Júnior, então é uma questão muito identitária e racial. Meu pai sempre foi um ativista da questão social e racial, então isso é óbvio que foi passado para nós filhos, né? Nós somos em 7, então desde pequeno a gente sempre teve ligado a essas questões sociais e raciais. Fiz parte do instituto, então tive muito ligado à frente da questão social e depois entrei para o executivo lá na prefeitura de Osasco. E dali surgiu vários sonhos, assim, mas desde muito novo eu já comentava com as pessoas que eu sonho muito em ser presidente do Brasil um dia. Então eu sempre falava isso e as pessoas não acreditavam, as pessoas falavam, ai, não, nada a ver, quem sonha isso e tal? E eu sempre sonhei isso. E esse ano surgiu a oportunidade de ser candidato, né? Meu pai me ligou, junto ao Torinho, que é o presidente do meu partido, e o Osmar Bria. E eles falaram, tem uma oportunidade e a gente quer saber se você quer.
que é ser candidato a prefeito em Carapicuíba. Cara, na hora, assim, me deu um negócio no coração, porque eu não esperava, né, que fosse agora. Eu esperava que um dia eu fosse, sim, candidato um dia. Eu tinha um plano na minha cabeça, né, que eu ia seguir mais ou menos o caminho que o meu pai trilhou, então fazer sucesso com o meu grupo, ser reconhecido nacionalmente, ia ser muito mais fácil andar na rua, as pessoas me conhecerem e eu vir candidato. Mas eu acredito muito em Deus, né, e os planos de Deus, né, a gente não tem controle, então surgiu agora essa oportunidade. Aí meu pai ligou, eu falei, cara, pai, eu preciso falar com a minha esposa antes, preciso falar com a minha mãe, né, envolve a família em si. E aí falei com a minha mãe, sempre foi seu sonho, então vai e tal, minha esposa também. Então eu decidi, aí eu falei com o pessoal do partido, falei, ó, vou me colocar à disposição e tô aí. Então agora eu sou um pré-candidato. O caminho normal que as pessoas fazem é ir, primeiro você tentar ser vereador e depois ir para prefeito. E para você foi direto prefeito. Como que você viu isso? Eu não vejo como um caminho normal. Eu tenho vários exemplos na política, inclusive, que não fizeram esse caminho, né? Eu acho que é uma questão muito mais de oportunidades, né? Não surgiu a oportunidade de vir como vereador, surgiu a oportunidade de vir como prefeito. Eu não ia recusar. Acredito que muitas pessoas não recusariam, né? Tem o caso, por exemplo, do nosso presidente atual, nunca foi nada, foi direto presidente, né? Então, eu acho que a oportunidade ela surge e eu não queria desperdiçar. Então, principalmente sendo uma campanha da minha cidade, onde eu cresci, onde meu pai nasceu, onde eu tenho família, onde é o nosso instituto, então eu abracei essa oportunidade. Como pré-candidato, você ainda não pode falar sobre as propostas, mas a ideia aqui é a gente ver um pouquinho da visão do pré-candidato enquanto alguns setores que a gente tem na política. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre educação. Como que você vê esse cenário da educação na cidade? Eu tenho já andado muito, conversado com algumas pessoas, né? Principalmente apresentando o nosso partido, porque é um partido novo na cidade, né? O Agir. Então, a gente tem conversado e muita gente tem reclamado de muitas coisas na nossa cidade. É óbvio que quem nasceu em Carapicuíba por muitos anos vê uma diferença, e é clara a diferença, né? Mas ainda a gente tem muita coisa a melhorar. E não só na educação, a gente vê que hoje a gente está perdendo muitos jovens por uma educação que ela não é atrativa, né? A gente não consegue fazer com que os jovens vão à escola. E aí não é uma questão só da grade curricular ou do que tem na escola, enfim. Eu acredito muito, Diego, que é uma extensão do todo. A gente precisa entender que hoje muitos jovens na periferia, eles não podem, não é que eles não querem, ou eles não podem ir para a escola porque eles precisam ajudar os pais dentro de casa. Então, desde muito cedo, ele tem que sair, tem que trabalhar para ajudar os pais dentro de casa. E é uma falha do Estado. Então, a gente tem que fazer com que todas as áreas a gente precisa arrumar. Então, saber que o pai, ele vai sair para trabalhar, ele vai ter a tranquilidade de que o filho está na escola, de que ele vai comer na escola, ele vai se alimentar bem, de que ele vai ter ali uma aula de inglês, outras línguas, ou um esporte legal. E o moleque, ele se sente atraído, né? A pessoa se sente atraída pela escola e fala, cara, aqui eu me sinto bem. Aqui eu quero ficar, aqui eu tenho oportunidades. E a escola deve surgir disso. Tanto a cultura, que é a minha área, é o que eu sou. Nós já vamos falar de cultura daqui a pouco. Mas falando de educação, também falando das creches, né? Sim, e é um problema. Eu acredito muito que eu fiz parte do planejamento da cidade. E a cidade ela deve ser planejada, mas ela precisa de pessoas técnicas. E é isso que, inclusive, caso eu seja eleito, eu seja um candidato de fato, eu quero trazer pessoas técnicas para todas as áreas que você vai falar aí, porque eu acho importante a gente ter pessoas que saibam o que fazer. E você planejar não é somente você achar que tem que fazer ali, porque tem uma demanda X e vamos criar, vamos fazer. Não, você precisa estudar a área, você precisa estudar a cidade, entender que em tal área tem um X número de habitantes e que ali é muito difícil ele pegar a linha do ônibus e chegar até aqui com o filho, porque ele depois não consegue ir para o trabalho, enfim. A cidade precisa ser estudada. E é isso que eu quero fazer. Agora, seu pai
tem uma história, né, de vida sobre a Coab, né? Até tem uma música dele que fala da Coab, ficou famosíssima e tal. E a gente vai falar agora sobre habitação. Por quê? Aqui, pelo menos que eu contei do período que eu tenho acompanhado, foram pelo menos 3 reintegrações de posse. Me parece que as pessoas não ficaram muito contentes por conta do valor do Bolsa Aluguel, era incoerente com a realidade das pessoas, enfim. Como que você vê esse cenário aqui da habitação em Carapicuíba? A habitação em si, tudo surge a partir do plano diretor, né? A gente precisa ter um plano diretor na cidade e a gente não tem. Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz parte da criação do plano diretor em Osasco, que foi aprovado agora no final do ano. E isso é uma coisa que eu quero fazer muito na cidade. E entender que é óbvio que as pessoas não vão ficar felizes com a reintegração de posse, porque essas pessoas já vivem mal, né? Elas já não têm onde morar, então elas se viram ali para poder ter alguma coisa, e aí vem o governo que deveria ajudar, tira essas pessoas e não se importa com o que elas vão ter depois. Então, e é necessário ter empatia. E isso é muito complicado, porque muitas pessoas que entram na política, elas não conhecem a dor do nosso povo da periferia. Elas não sabem o que eles passam. Elas não sabem que no dia seguinte eles estão preocupados com que vão ter o que comer. Muitos deles não sabem, não sabem realmente o que acontece no gueto. Muitos nem vão até lá. Esse é o diferencial que a gente tem. Eu sei da realidade do nosso povo, eu tenho família no gueto, né? Meu pai durante muitos anos fez o quadro da princesa, onde ele ia lá na comunidade, pegava a menina e transformava a vida dessas pessoas. E durante muito tempo a gente sabe o que acontece. Então, você ter um governo que é humano, saber que essas pessoas, que a gente precisa... Eu tenho um sonho, que é reurbanizar as favelas, né? Eu quero muito isso, mas eu quero ter a tranquilidade de passar pra galera que elas sabem que tem alguém que sabe o que elas passam. E esse alguém sou eu. E falando já de habitação, a gente também está falando de obras. Nessas reintegrações de posse, você que trabalhou na área de planejamento, o ideal não seria primeiro construir as habitações, os prédios, e depois fazer a reintegração? Ou não é assim que funciona? Depende muito da situação territorial, né? A nossa cidade, por exemplo, ela não tem uma área onde a gente possa construir ou trazer empresas e etc. A gente não tem isso, pela nossa questão territorial, né? Mas tem que criar-se um plano. Que a gente viu aí, a prefeitura parece estar entregando 2 prédios aí, vai entregar, não sei, a respeito das reintegrações que já aconteceram, né? Esse deveria ser o cenário o cenário essencial. Você arrumar um espaço, construir esse espaço ali, aí você tira as pessoas e levam para essa nova área. Esse é o cenário ideal e o que deveria ser. Óbvio que hoje eu não sou o prefeito, então eu não sei qual que é a ideia que ele teve e nem por quais circunstâncias ele levou a tomar esse tipo de atitude. Mas tudo isso é questão de planejamento, de você ter pessoas técnicas que sabem o que tem que fazer. Tá, vamos falar agora de inclusão, que inclusive é a bandeira aí do seu partido, né? Inclusão social. O Agir é um partido do autista, isso, né? No partido do autista. Da onde que surgiu esse nome? Como que funciona isso? O partido é novo, né? Ele surgiu no meados de 2020, mais ou menos. É o antigo PTC, onde foi Fernando Collor na época de presidente. Depois mudou o partido agora em 2020 para Agir 36, o partido do autista. E é muito legal, porque surgiu por conta de um vereador, né? O nosso primeiro vereador autista do país foi do nosso partido. E aí surgiu essa causa. E é uma causa que é muito excluída da sociedade, né? Principalmente na questão política, ela não é vista. Então, a gente decidiu esse ano vir através do partido fazer com que essas pessoas sejam ouvidas, do que essas pessoas tenham um lugar. Então, inclusive, é uma das minhas pautas, né, que eu coloquei como uma questão essencial, que estará no meu plano de governo, inclusive, é a gente criar a Secretaria Executiva do Autista, porque eu tenho conversado com muitas famílias autistas aqui em Carapicuíba, que não têm acesso à saúde, que estão tendo muito problema com a educação. Então a gente precisa reorganizar isso e fazer com que as pessoas sejam acolhidas. E para a gente já finalizando, o que você acha que a gente poderia ter crescido em relação aos nossos vizinhos e não cresceu? Carapicuíba precisa ser uma cidade de bem-estar social.
E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que o povo viva bem. E você viver bem é você ter uma cultura acessível, né? Você fomentar a cultura nos bairros. Cara, o meu pai surgiu daqui por conta da cultura. Meu pai ascendeu socialmente por conta da questão cultural. Então a gente tem que entender que a gente precisa fomentar a cultura na vida dos jovens. O esporte é muito importante, a educação. E a gente vê que as cidades vizinhas cresceram muito porque a gente tem falhado e não porque elas evoluíram mais do que a gente. A gente falhou. Então, eles preferem usar a saúde de outra cidade porque a nossa saúde é muito falha. E eu estive em Osasco. A saúde de Osasco não é exemplar. Não é exemplar, não é uma saúde espetacular. Mas a gente tem falhado muito. Então, eles preferem em Osasco usar a saúde. A educação é a mesma coisa, a gente tem falhado na educação. Não é que a nossa educação a deles é exemplar, é que a nossa é falha. Então, se a gente conseguir arrumar a nossa cidade, fazer com que a nossa cidade seja uma cidade de bem-estar social, pegar os jovens e fazer com que eles tenham acesso à educação e uma educação de qualidade, preparar os jovens para o mercado de trabalho, criar escolas técnicas, enfim, já estou falando até minhas ideias aqui que eu nem posso falar, mas a gente fazer com que os jovens evoluam, né? E é muito necessário. A cidade, ela vive dos jovens. A cultura faz parte dessa evolução. Com certeza. A tecnologia também faz. Né? Então, a gente precisa fazer com que a cidade seja uma cidade de bem-estar social. É isso. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse programa por aqui. Agradecer aí ao apoio da OAB de Carapicuíba também, que tem nos apoiado nesse ingresso das entrevistas. E a Samantha, que está ali na técnica, não deixo de agradecer a senhorita, porque sem a senhora isso não acontece. E as páginas de Carapicuíba, obrigado, Dudu. Quem quiser te conhecer mais, como faz? Eu queria muito agradecer a você pelo convite, a OAB, inclusive a Samantha, né? A Samantha, muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer a você que está assistindo a gente também e deixar uma mensagem de que é importante que a gente tenha jovens na nossa política. A gente precisa ter uma renovação política, a gente precisa entender que a nossa cidade precisa evoluir e desenvolver. E isso só vai acontecer com uma renovação política. Então, se você quiser me conhecer um pouco mais, as minhas redes sociais é Dudu de Paulo Oficial. Aí tem Instagram, Facebook e tudo mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima entrevista. Segue já, comenta, curte, compartilha. Valeu. Valeu.